Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título O Ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O capítulo 43, versículos 1 ao 13 do livro de Jeremias nos mostra as drásticas consequências em desobedecer a direção ou a orientação de Deus. O povo de Judá pediu ao profeta Jeremias que Deus se pronunciasse a respeito do desejo de irem ao Egito depois da cidade de Jerusalém ter sido devastada pelos babilônios. Deus ordenou-lhes que ficassem em Jerusalém, mas eles desobedeceram ao Senhor e foram para o Egito, buscando melhores dias. Entretanto, novamente caíram sob os domínios do exército da Babilônia, que derrotou o exército de Faraó e conquistou o Egito. Nesta lição, veremos no seu ponto número 1, o perigo de rejeitar a palavra de Deus. No ponto número 2, identificaremos o perigo de estar fora da vontade de Deus. E, finalizando o nosso estudo, veremos que o juízo de Deus é real e se cumpre no tempo certo. Item número 1 da lição: o perigo de rejeitar a palavra de Deus. Pela revelação do Senhor, o profeta Jeremias disse ao povo de Judá que não saíssem de Jerusalém para residir no Egito, conforme o desejo dos remanescentes em Judá, após a destruição da cidade santa pelo exército da Babilônia. Azarias, Joanã e outras pessoas arrogantes acusaram então Jeremias, que fora influenciado por Baruque, de estar mentindo para eles, afirmando que Deus não dissera que eles não fossem para o Egito. Então, desobedecendo o Senhor, Joanã e seus comandantes reuniram todos os homens, mulheres, crianças, as filhas do rei, todos os remanescentes de Judá e os que estavam sob os cuidados de Gedalias, o profeta Jeremias, Baruque, e os levaram para residir em Táfnis, no Egito, na cidade de Táfnis, no Egito, desobedecendo então ao Senhor, pensando que lá eles viveriam melhores dias no que concerne as condições de vida e livramento do exército da Babilônia. Nos versículos 1 ao 7 do capítulo 43 do livro de Jeremias, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor seu Deus lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo, o Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos, melhor dizendo, residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Mas Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor
e foram até Táfnis. Então levaram à força, no caso aqui, o profeta Jeremias e também Baruque, lá para a cidade de Táfnis, achando que lá teriam segurança, proteção do exército da Babilônia. A aplicação pessoal neste contexto que nós lemos aqui é que os nossos desejos jamais podem se sobrepor às ordenanças ou à vontade de Deus. Nós devemos ouvir e obedecer a Deus de forma integral. Infelizmente, muitas pessoas só obedecem a Deus no que lhes convém, fazendo uma seletividade de sua obediência ao Senhor, de acordo com seu próprio interesse. E isto é pecado. Desobedecer a Deus nos leva a uma contínua degradação espiritual. Devemos ouvir e obedecer de modo pleno à voz de Deus, considerando que muitas vezes obedecer a Deus, isto significa sacrifícios, renúncias, abdicar de um valor que damos a objetos, coisas e pessoas. Significa a exigência de tudo que temos e de tudo que somos, sabendo sempre que obedecer a Deus nos remete a experienciar as bênçãos de Deus, que em muito supera os sacrifícios e as renúncias de qualquer ordem. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 ao 12, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. No item número 2 da lição, nós vamos falar sobre o perigo de estar fora da vontade de Deus. Na cidade de Táfnis, no Egito, o Senhor se apresenta a Jeremias e ordena ao profeta pegar pedras grandes e fixá-las alicerçadas na entrada do palácio do faraó do Egito, à vista de todas as pessoas que vivem ou vieram de Judá. Na sequência, o Senhor revela profeticamente que Nabucodonosor, rei da Babilônia, dominará o Egito e edificaria o seu trono sobre os alicerces das pedras grandes colocadas por Jeremias e estenderia então a sua tenda real sobre elas, as pedras grandes. Nos versículos 8 até o 10 diz assim, em Táfnis, no capítulo 43 do livro de Jeremias, 8 ao 10, em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento, na entrada do palácio de Faraó, em Táfnis. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Qual é a aplicação pessoal deste episódio? Muitas pessoas edificam as suas vidas em frágeis alicerces, tais como as riquezas materiais, sabedoria humana e poder humano, e tantos outros valores finitos, desprezando as promessas de Deus, tais como a salvação, a vida eterna, bem como também menosprezam a vontade de Deus. Construir uma vida moral, social, biológica e espiritual
nos alicerces das promessas e da vontade de Deus, nos remete à esperança garantida de paz, de segurança real no Senhor. Jesus disse: construa sua casa sobre a rocha, e assim você poderá enfrentar e resistir às adversidades, tribulações e intempéries da vida, sem desmoronar sua casa, ou seja, sua vida edificada no Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item 3 da lição, nós vamos estudar: o juízo de Deus é real e se cumpre no tempo certo. Como consequência do ataque e invasão do exército de Nabucodonosor em todo o território do Egito, Deus revelou a Jeremias que o rei da Babilônia realizaria as seguintes sentenças sobre todo o povo que estava no Egito, a saber, mataria a todos destinados à morte, levaria em cativeiro a todos destinados ao cativeiro, mataria pela espada todos destinados a morrer pela espada, incendiaria os templos do Egito e levaria embora cativos os seus deuses, despedaçaria as colunas no templo do sol no Egito. As pessoas de Judá não obedeceram à ordenança do Senhor de que não deveriam ir para o Egito e que ficassem em Jerusalém, pois mesmo na Terra Santa destruída seriam abençoados pelo Senhor. Não perceberam que o juízo de Deus é severo para aqueles que menosprezam a vontade e as ordenanças do Senhor. O versículo de número 11 ao 13 do capítulo de número 43 do livro de Jeremias diz assim: ele virá e atacará o Egito. Trará a morte aos destinados à morte, cativeiro aos destinados ao cativeiro, e espada aos destinados a morrer pela espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele despilhará o seu Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus, é aplicação pessoal. Se arrepender de seus próprios pecados e obedecer à palavra de Deus, nos salva dos juízos do Senhor. Salvação e vida eterna com Cristo Jesus é o nosso alvo, como seres criados por Deus. Muitas pessoas acreditam que podem viver de qualquer maneira, separados da obediência à voz de Deus. Entretanto, devem saber que viver desta forma traz sérias consequências e não podem escapar diante dos juízos de Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor é amor, mas também o Senhor é justo. E ninguém jamais pode escapar de seus juízos, que na verdade não são maldades do Senhor, mas a colheita da justiça divina de quem planta segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito
colherá a vida eterna. Concluindo então a aula de hoje, o ministério do profeta Jeremias continuou imutável depois da queda de Jerusalém. O profeta continuou a profetizar tudo que Deus lhe revelava, independente de qualquer interesse pessoal, sem se preocupar se o seu ouvinte iria gostar ou não do que ouviu. Da mesma forma que profetizou para o rei Zedequias e para o povo de Judá antes da queda de Jerusalém para a Babilônia, continuou a profetizar para os remanescentes de Judá. Do mesmo modo, depois da queda da santa cidade, mesmo sabendo que poderia sofrer com represálias e maus tratos à sua pessoa, Jeremias se manteve fiel ao Senhor. Portanto, o que aprendemos como aplicação pessoal desta lição foi ouvir e obedecer plenamente a Deus incondicionalmente. Alicerçados nas promessas de Deus, estamos seguros. Ninguém escapa do juízo de Deus. E tudo isso aconteceu com os remanescentes de Judá, porque ouviram a profecia dada por Jeremias na boca de Deus para não irem para o Egito. Desobedeceram ao Senhor, achando que iam se livrar do domínio da Babilônia, estariam em porto seguro e em lugar seguro. E, na verdade, quando foram para o Egito, lá é que foram dominados ainda de forma mais cruel pelo exército da Babilônia, o exército de Nabucodonosor. Estes são os ensinos da lição de número 12 de hoje. O ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. Na próxima lição, vamos estudar a lição 13, uma palavra profética às nações. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.